Graças a Deus. Aleluias. Vamos ouvir a voz do Senhor? Quantos aqui têm a necessidade e saibam que precisam de Deus mais que todas as coisas? Gente, essa semana é aquela semana que Deus pega você e Ele trata coisas no seu interior e Ele começa a dizer a necessidade que nós temos de conhecer muito mais quem Ele é na nossa vida. Eu costumo dizer que eu sempre aprendo mais de Deus. A gente nunca pode dizer que sabemos o suficiente, porque o nosso suficiente nunca vai ser o melhor perto daquilo que Deus tem para nos ensinar todos os dias. E eu tenho pedido para Deus para que a gente tenha mais do que nunca vida de intimidade. Porque quem conhece Deus de perto não fica longe de Deus. Quem tem relacionamento com Deus não fica longe. Amém? É que nem namorado, né? Começa a namorar, você fica longe da namorada? Fala aí, Igor. Não fica. Estou zoando o Igor, né? Porque a gente sempre orava para você também, Igor, arrumar uma pessoa de Deus. E a gente não fica. Por quê? Porque o relacionamento faz bem para as pessoas. Se relacionar, sabe, faz bem para a gente. O ser humano, ele não nasceu para ser sozinho. O ser humano nasceu para ser um ser relacional. E não é à toa que quando a Bíblia narra que o homem ficou afastado de Deus, imediatamente Deus enviou o seu único filho para que fosse restituído a intimidade, para que se fosse restituído a vontade que Deus tem de falar com a gente. Eu não sei se você fez essa pergunta, mas foi uma pergunta que eu fiz muito para mim nesse devocional. Você sabe o quanto Deus tem vontade de falar com você e de ter intimidade com você? Você já se fez essa pergunta? O quanto Deus quer ter mais e mais e muito mais de você? Por quê? Porque nós precisamos aprender a viver na dependência dele, igreja. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso. De viver na dependência de Deus, amém? Antes de falarmos da palavra, eu já quero que você encurva a tua cabeça, coloque a mão ao teu coração, vamos orar junto. Ah, Senhor, meu Deus, meu Pai. Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque todos os cultos, Senhor, tem nos servido um banquete na tua presença. Nós temos sentido e é tão palpável, meu Pai, aquilo que o Senhor tem realizado, não em paredes, mas em corações. Tem transformado, tem renovado, tem alicerçado e tem mostrado o quanto nós podemos te sentir. Hoje eu quero, meu Pai, que muito mais que ouvir a tua voz é do Senhor ter liberdade de tocar, meu Pai, nos nossos corações, de arrebatar, Senhor, os nossos sentimentos e de extrair de nós o que há de melhor. Espírito Santo, nós já estamos aqui e deixamos o nosso coração nas tuas mãos. Fala, Pai, porque nós queremos te ouvir, amém? Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 21. Gênesis capítulo 21, a partir do versículo 14. Hoje não tem como falar quem não abriu a Bíblia, né? É rapidinho, Gênesis. Amém? Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 21, perdão. Versículo 14 diz assim: Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães, uma vasilha de couro cheia de água, entregou a Agar, tendo-os colocado no ombro dela, despediu-a com o menino, e ela se pôs a caminho, ficou vagando pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto. Ela foi sentar-se perto dali, a distância de um tiro de flecha, porque pensou: eu não posso ver
o menino morrer. Sentada ali perto, começou então a chorar. Deus ouviu o choro do menino e o anjo de Deus do céu chamou a Agar e lhe disse: o que te aflige, Agar? Não tenha medo, pois Deus ouviu o menino chorar. E lá onde você o deixou, vá lá, levante o menino, tome ele pela mão, porque dele farei um grande povo. Amém, igreja? A gente precisa começar a entender que a gente não vence nada na nossa força. A gente precisa mais do que nunca, como igreja, compreender que nenhuma das nossas batalhas nós travamos ela sozinha. Quando nós ficamos com sentimento de depressão, quando nós ficamos com sentimento de angústia, quando nós não nos sentimos amados, a primeira coisa que nós tentamos fazer é nos isolar. Quando a pessoa ela se isola, ela tenta de alguma forma fazer algo do jeito dela. A gente tenta o tempo todo vencer as guerras internas. A gente tenta o tempo todo vencer as guerras espirituais. A gente tenta o tempo todo resolver o nosso problema, dizendo: eu sou forte, eu não preciso de ninguém. Para que eu vou contar para as pessoas? Para que eu vou procurar ajuda? Para que eu vou fazer algum barulho para as pessoas me notarem? Para quê? Se eu sozinho consigo. Mas eu creio que você, assim como eu, já entendeu muitas vezes que sozinho não dá certo. Que sozinho a gente não consegue. Uma empresa ela não chega no pódio sozinha. Mas ela tem vários funcionários trabalhando no mesmo ritmo, vários funcionários trabalhando numa mesma visão, vários funcionários que estão sendo guiados, estão recebendo direções. E então o trabalho vai faturando a empresa. Ao ponto do dono da empresa olhar e falar assim: esse funcionário é indispensável. Eu acredito que muitos, eu ainda essa semana conversando com uma pessoa, eu escutei assim, ele falando que ele recebeu uma proposta de trabalho melhor, e que quando ele foi pedir as contas para o patrão, ele falou assim: olha, me desculpa, mas eu preciso ser sincero, eu recebi uma proposta muito melhor e eu estou indo para lá. E o patrão dele na mesma hora falou: não, peraí, esse daí comanda a minha equipe, ele não é sozinho, eu preciso dele aqui dentro. Então rapidamente o patrão fez uma contraproposta maior do que aquilo que ele ia ganhar, para que ele permanecesse no lugar. Por quê? Porque o patrão sabe que sozinho ele não consegue colocar a empresa no pódio. Igreja, Deus não precisa da gente para fazer absolutamente nada. Porque até se Ele quiser falar com você, Ele usa uma mula como usou. Ele usa uma pedra. Ele usa o que for necessário. Só que nós precisamos mais do que nunca dEle. Nós precisamos mais do que nunca da presença dEle, do toque dEle, da manifestação dEle, do agir dEle. Nós precisamos, igreja, sermos dependentes totalmente de Deus. Nós precisamos, aprender a tomar decisões mais diretamente com Deus. Na época que a gente liderou jovens, eu vi tantos jovens quebrando a cara. Por quê? Porque o jovem tem aquela tendência. Ele gostou, avistou, ele muitas vezes não olha. Presta atenção, você que é jovem, está solteiro ainda. Ele não olha. Se a pessoa trabalha, só gosta de agarrar? Ou foge do trabalho? Né? As meninas têm a tendência de olhar. Ah, não, ó, bonito esse. E o homem também tem a mesma tendência. Ah, essa é bonita. Olha a aparência. Mas beleza acaba. Beleza não se constrói casamento.
Beleza não alicerça casamento de ninguém. Mas uma boa pessoa de qualidade, de boa índole, honesta, do teu lado vai fazer os teus sonhos alavancar. Eu já vi muito homem bom e muita mulher boa casar com pessoa errada e o sonho fazendo assim, ó. Pessoa errada do nosso lado. Mas a mania da gente, ai, porque eu quero esse. É Deus que preparou. Não é Deus que preparou, porque é nós que escolhemos. Nós que avistamos, colocamos o olho. Quando eu vi o pastor Rafael, eu falei, peraí, esse vai ser meu. Aí foi difícil, irmãs. Mas enfim, a gente precisa da dependência de Deus, aprender. Tá, botei o olho, gostei. Vai orar, vai apresentar para Deus, vai falar, Deus, essa é a pessoa que vai construir sonho comigo. Sabe por quê? Casamento é assim, na hora que tem dinheiro, vai tudo muito bem. Primeira vez que você ficar desempregado ou que você não tiver o alimento para pôr dentro da tua casa, a mulher vai te chutar ou o homem vai te abandonar. Porque na hora da dificuldade, se os dois não estiverem na dependência de Deus, não vai dar certo. Não vai dar certo. Porque um vai estar preocupado porque tem que comprar, porque tem que gastar, e o outro está preocupado porque já não tem nem dinheiro mais para dar conta do orçamento que já fez. Então precisamos aprender a dependência. Sabe, eu já vi muita porta de emprego abençoada, prosperada. Aquele trabalho que você olha e você fala assim, uau, é o trabalho dos sonhos. Só que eu já vi muita gente entrar por essa porta e por essa mesma porta se afundar. Porque nem tudo porque está pagando melhor é porque é Deus na tua vida. Aí a pessoa arruma o trabalho dos sonhos, mas esquece de Deus. Não fique na dependência de Deus mais. Já não ouve mais a voz de Deus. Já não dá mais ouvido para que o Espírito Santo continue a te ajudar nas tuas limitações, nas tuas fraquezas. Só existe um que nos ajuda nas nossas fraquezas, nas nossas limitações. Nós precisamos começar a aprender, precisamos entender, eu preciso atender o jeito de Deus na minha vida. Eu preciso perguntar, é o jeito de Deus. Senhor, está no teu tempo. Nós vivemos hoje numa sociedade de iFood, tudo muito rápido, tudo prático. Só que quando você cair na real da tua vida, não vem tudo rápido, não vem tudo prático. Uma geração que está procurando aprovações, uma geração, sabe, que fica assim, esperando, eu estou esperando as pessoas dizer que está tudo muito bom, que está tudo muito legal. Uma geração que está sofrendo, porque não está sabendo que o Kairós de Deus é o tempo perfeito. O Kairós de Deus não é o nosso jeito. A gente quer as coisas para já. O Kairós de Deus mostra no tempo dele quando tudo vai acontecer. Eu vejo essa história qual nós lemos. Agar. Quem era ela? Uma serva, uma escrava. Ela servia na casa de Abraão. E como a gente sabe, Abraão e Sara não podiam ter filhos. Um dia Deus havia prometido algo. Crente, presta atenção. Tenho certeza que para cada um que está aqui dentro, Deus já prometeu algo um dia. Só que a promessa de Deus, ela
passa um bom período de tempo sem ser concretizada. E o fato dela não ser concretizada no nosso tempo, cai no nosso esquecimento. A gente se esquece dela. Mas Deus jamais, igreja. Preste atenção, você que há muito tempo está falando nas suas orações. Deus esqueceu de mim. Deus não está me vendo. Deus deixou de deixar os seus olhos inclinados para mim. Senhor, está tudo tão difícil para mim. Porque a promessa para aquela família era de ter um filho, da promessa mesmo com a esterilidade que havia na vida daquela mulher. Igreja, entenda alguma coisa, que quando Deus fala que vai dar, Ele vai dar independente do que você imaginado que tenha na sua mão. Porque Ele não precisa ter nada na sua mão para dar aquilo que Ele quer. Ele simplesmente um dia olha e fala, eu vou te dar e eu vou fazer de você, vai acontecer e naturalmente as coisas irão acontecer. Porque é assim o tempo de Deus. Mas Agar não. Agar não entendeu que precisava viver na dependência de Deus. Sara não entendeu que precisava viver na dependência de Deus. Sara falou assim, não, Abraão, você não pode ficar sem o filho. Abraão, você não pode ficar. A tua descendência vai dar certo. Então o que a Sara fez? Arrumou a sua serva para deitar com o seu marido. Abraão tomou, engravidou Agar. E Agar então esperava um filho. Sabe o que acontece quando nós não sabemos viver na dependência de Deus? A primeira coisa que aparece no nosso caminho, a gente aceita. Quando a gente não sabe viver na dependência de Deus, tá acontecendo tudo tão fácil. É Deus. Não, nem tudo também que está tudo tão fácil, é Deus. Mas é compreender os sinais que Deus vai entregando, que Deus vai dando. Mas enfim, a Bíblia narra que Agar veio a ter a luz e dar o seu filho Ismael. Mas você conhece mulher, né? Mulher é um bicho. Você não vê homem brigando, né? Quase não resolve o problema de homem na igreja. Mas de mulher. É picuinha dali, é porque aquela falou, porque aquela me disse, porque aquela... Homem não tem muito essas coisas. E quando tem é feio também, né? Aí começou as duas lá, as briguinhas delas. Uma se sentia maior que a outra, até o ponto que Abraão falou assim, não, eu tenho que pôr uma para fora. E então aí a passagem que nós lemos. Agar, ela foi para o meio do deserto com seu filho. Agar, ela fica como no deserto? Vagando. Sem rumo, sem direção, sem depender de Deus, sem saber o que ia ser da sua vida. Igreja, todas as vezes que você se afasta de Deus, nós ficamos sem direção, nós ficamos vazios, nós ficamos sem rumo, nós ficamos sem entender, nós ficamos perguntando o porquê não vem, porquê não acontece, porquê não dá certo, porque você ainda não entendeu viver na dependência dEle. Precisamos, entender. Olha, Deus está mostrando. Então, peraí, eu vou seguir por aqui. Mas então a Bíblia narra que ela ficou no deserto. Deserto é lugar gostoso? Não. Quem já passou deserto na vida? A igreja inteira? Glória a Deus, estamos no mesmo barco, irmãos. Quem já chegou e olhou para a geladeira e falou assim, hoje não tem mistura? Amém, estamos no mesmo barco. Quem já olhou e viu a dificuldade batendo? Quem já deitou muitas vezes, virou para o lado, para o marido não ver as lágrimas que caíam no travesseiro? Qual foi o marido que ficou até tarde na sala, porque não suportava ir para a cama, porque não queria ver que a mulher ouvisse como ele estava abatido?
Porque deserto é um lugar aonde a nossa visão fica limitada. Deserto é um lugar onde faz a gente ficar desapercebido de ver que ainda existe promessa. Deserto é lugar que faz a gente ficar desacreditado. E ela ficou naquele lugar. Meu irmão, vai ter vezes na sua vida que você pode até estar olhando e pode não estar vendo nada. Mas se você aprender a viver na dependência de Deus, até o fato de você não ouvir Deus falando, o silêncio dele vai ser uma resposta na sua vida. Você vai compreender. Você vai entender o que Deus está querendo dizer para você. Eu marquei aqui que existe, na dependência de Deus, passa por alguns estágios. Eu quero falar 3 dele. Primeiro, decisão. Você precisa ser uma pessoa decisiva. Não, peraí, eu vou viver essa nova fase. Eu quero viver essa postura. Eu quero viver esse tempo. Então, primeiro eu decido. Existe um estágio que a gente passa para viver na dependência de Deus. E a primeira dela é decisão. Decisão faz você crer em cada palavra que sai do livro, que é a Bíblia. Faz você crer que isso não é apenas palavras, mas é vida para você. Faz você confiar, igreja. Decisão, eu olhei no dicionário para ver o que significava. É determinação, é sentença. É você declarando e falando assim: peraí, eu tomei uma decisão. Eu passo nesse lugar, mas não permaneço nesse lugar. Qual que é a situação mais difícil que você tem enfrentado da tua vida? Seja uma pessoa que esteja na dependência de Deus, mesmo no momento mais difícil, porque você vai olhar e você vai falar: é passageiro. Mas não fique na dependência de Deus, não. Você vai olhar e você vai falar assim: meu Deus, não acaba mais esse deserto, Senhor. Não some mais essa coisa ruim. Está tudo quebrando dentro de casa, está tudo desmoronando, a situação está tudo ruim. Mas quando você toma a decisão e fala: não, peraí, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso acreditar que tem um Deus que me ama mais que qualquer outra pessoa. Esse Deus te ama mais que teus amigos. Esse Deus te ama mais que teu marido. Esse Deus te ama mais que a sua esposa. Eu essa semana, no carro com meu marido, eu falava para ele, falei: amor, a gente conversa com tantas pessoas, né? E quem já entrou no escritório com o pastor sabe que às vezes ele conversa, mas escrevendo, anotando, e ele fala: essa vai para o meu livro. Quem já escutou o pastor falando isso? Escutou só você? Ah, amém. Aí tudo ele fala: vai para o meu livro. Essa eu vou anotar, nossa, não posso esquecer. E eu converso com muitas mulheres, né? Eu vejo muita coisa. Aí eu falei para o pastor, falei: nossa, amor, olha isso daqui que Deus me falou outro dia. E ele falou: nossa, Thaís, escreve. Rapidamente eu escrevi, eu fiz uma enquete rapidinho no meu Instagram. E eu bolei uma nova fase para mim estar trabalhando aí com as mulheres, vida de casado. A gente enfrenta tantos desafios, às vezes a gente pode ajudar com detalhes muito simples. Mas porque temos que aprender a viver o quê? Na dependência de Deus, ouvir aquilo que Ele está falando com a gente o tempo todo. Nada na nossa vida vem fácil. Nada na nossa vida vai acontecer fácil. E por que eu toquei nesse assunto? Porque eu dizia assim para o pastor. Eu falei: muitas mulheres, elas só se sentem felizes pelo fato de estar com o marido. Mas a nossa maior dependência, ela não pode vir da pessoa que nós estamos. A nossa felicidade não pode vir de pessoas. A nossa dependência não pode vir de pessoas. Mas precisa vir de Deus, porque primeiro eu preciso amar a Deus tanto ao ponto de eu cuidar da pessoa que está do meu lado.
Eu preciso acreditar tanto na dependência de Deus que Ele pode estar comigo em todos os momentos. E aí então eu vou ser uma boa esposa, você vai ser um bom esposo, você vai ser uma boa amiga, você vai ser um bom amigo. Porque a tua dependência vai vir de Deus. Eu ouço pessoas o tempo todo dizendo: mas eu estava esperando de fulano, eu estava esperando de ciclano. Você imagina para uma mulher que sai com um menino. A Bíblia não fala que era um bebê. Porque Abraão havia tido Ismael com 86 anos. Aos 100 anos só que ele foi pai. Do filho da promessa. Tá? Então não era um menininho que ela saía. Não era um bebezinho, mas ela saiu com um menino. E quem tem filho aí, mesmo que ele já está grandinho, como o meu, dá uma volta com ele. Esses dias nós estamos sem carro. Nós fomos lá do Vila até no lago, com o Felipe andando. O Felipe, ai mãe, tá doendo a perna, ai mãe, tá doendo o joelho. Mas para jogar bola não dói nada, irmãos. Chega lá no futsal, o menininho chuta até a canela dos irmãos lá, se deixar. Aí no meio do caminho vai reclamando, no meio do caminho ia falando: mãe, não tem como pegar no colo. Estava minha sogra aqui o dia que nós fomos. Ninguém pode pegar. Não, ninguém vai pegar você no colo. Mas eu fico imaginando aquela mulher com seu filho. Sem nada. Chega uma hora a água acaba. Chega uma hora o pão acaba. Sabe, igreja, parece que quando nós estamos numa fase da nossa vida, você olha para um lado e você fala assim: não dá. Você olha para o outro e você fala: esse lado também não dá. Não, esse daqui também, não está dando certo. Aí você fala: meu Deus do céu, acabou tudo agora. Aí sabe o que eu entendo? Não é que acabou todas as possibilidades para a tua vida. Mas é que quando acabam os recursos humanos, vem providência do céu para nós. Quando você para de depender de recurso humano, quando você para de depender daquilo que vem daqui, aí Deus começa a mostrar a bondade dele, a graça dele, o favor dele, a misericórdia dele, o agir dele. Ele começa a falar, igreja. E foi assim na vida daquela mulher. Eu fico assim: meu pai do céu, só uma mãe que vê um filho pedindo algo e não pode dar, a gente já fica com o coração partido. Criança, eu sei que as crianças de hoje em dia, nem todas aqui passam muita vontade, mas a gente sabe que existem muitas crianças que passam muita vontade ainda. Só que às vezes já corta o coração da gente, porque o filho pede: vai no mercado com criança, eu quero esse, quero esse, quero esse. Aí você fala: não, é um só. Já vira para o filho e fala assim: é um só. Eu deixo comprar uma coisa, mas é uma coisa só. Mas aí corta o nosso coração, porque depois eles têm um jeitinho, né? De falar: mas eu fiquei com vontade daquilo, mas eu fiquei com aquilo. Falo: oh, meu Deus, corta o coração de mãe. Dá vontade de comprar tudo, mas a gente sabe que não pode, tem que ter limite às coisas. As coisas precisam ter, existe um limite. Eu imagino aquela mãe caminhando, vagando naquele deserto. Para onde eu vou? Aonde eu vou me colocar? Igreja, tem situações na nossa vida que nós olhamos e nós falamos assim: aonde eu vou encostar, reclinar minha cabeça? Aonde eu vou pedir socorro? Aonde eu vou pedir ajuda? Aonde será? Você já parou e pensou? Aonde será que eu posso abrir a minha boca para compartilhar os meus problemas? Porque a gente não pode compartilhar problema para todo mundo. E muito menos em Facebook e Instagram. Aonde eu vou compartilhar? Por quê? Eu acredito que aquele menino deve ter olhado para aquela mãe. Eu não sei se você assistiu um pedaço daquela novela de Gênesis. Eu fiz questão hoje de ver esse pedaço para mim poder tentar falar algo ali. Porque parece que quando a gente vê, fica mais gravado do que ouvindo falar. E aí, naquele relato, o menino fala para a mãe: o meu pai me abandonou. Igreja, tem sido assim muitas vezes quando nós estamos passando, enfrentando uma situação de dificuldade. Nós olhamos e falamos assim: o meu pai me abandonou. O que significa um pai para você? Eu não sei se você foi uma pessoa que teve um pai presente como eu tive. Eu tive um pai muito presente. Eu sei que nem todos tiveram essa oportunidade, igreja.
Mas pai para mim significa provisão. Pai para mim protetor. Pai para mim é ternura. Pai para mim é amor. Pai para mim é de verdade um grande herói, porque eu admiro meu pai. Que saía, sempre foi caminhoneiro, ficava um mês fora, coitado quando voltava, mas nunca viu meu pai deixar faltar nada dentro da casa da minha mãe. Porque a gente tem a figura de pai como alguém que vai suprir aquilo que nós precisamos. Aí imagina o pai colocar o filho e a escrava para fora, porque não era a sua esposa. Igreja, muitas vezes nós temos enfrentado problemas. E achamos que temos esse mesmo pai, que às vezes você teve terreno, que não te deu amor, que não te deu proteção, que não te deu ternura, que não teve compaixão, que não te deu amor. Esse mesmo que você não teve, muitas vezes nós olhamos e nós falamos assim: eu vou buscar a dependência de Deus? Ele é o meu pai. Sim, igreja. A Bíblia fala, pode pai te deixar, pode mãe te deixar, mas a palavra de Deus diz assim: eu nunca te abandonarei. Existe um que nunca vai te abandonar, nem quando você falhar, nem quando você cair. Sabe por quê? A vontade de Deus, como eu falei desde o começo, nosso Deus é um Deus relacional. A gente falha, Ele continua ali do nosso lado. Ei, levanta daí. Ei, vem viver na minha dependência. Ei, o que você precisa não está lá fora. Ei, eu já disse muitas vezes que eu te dei uma promessa um dia, e a minha promessa, ela não muda. E então no momento em que eu creio que aquele menino já não suportava mais o calor daquele deserto, sua mãe encosta ele em um arbusto e ela vai dar uma distância e começa a chorar porque aquela mãe não quer ver aquele filho morrer. E é essa hora que aquela mulher começa a chorar. A Bíblia fala que Deus ouviu o choro do menino. E o anjo de Deus do céu chamou Agar e disse: ei, Agar, o que te aflige? Igreja, eu creio que muitas vezes quando nós estamos enfrentando um problema, uma situação que você está achando que para você é impossível de resolver, Deus está dizendo assim: ei, o que está te afligindo? Ei, o que está te paralisando? Ei, o que está tirando a tua noite de sono? Ei, preste atenção. O que está roubando o teu coração? O que está deixando você para baixo todos os dias? Ei, o que está acontecendo? Deus é um Deus que continua sendo presente, igreja. Ele não te abandonou e Ele não vai te abandonar, amém, igreja? Gostaria que o louvor já subisse aqui em cima. E então a Bíblia narra que aquele anjo continuou dizendo: não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar lá onde você o deixou. Levante o menino, tome pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu ao menino para beber. Ah, igreja, viver na dependência de Deus é saber que você pode estar chegando no seu último ponto de escape. Saber que você pode estar chegando no teu limite. Mas Deus continua dizendo assim: eu preparo nesse deserto a providência. Eu preparo nesse deserto a um manancial. Porque a Bíblia fala assim, gente, deserto é lugar impossível de ver água. Mas naquele momento, o anjo fala assim, ó, abra os olhos. É tão legal quando... Eu não sei se você já foi... Entrou no seu quarto e falou, Senhor,
eu estou a ponto de tirar minha vida. Eu não sei se você já falou assim, ó, chega. E aí naquele momento que você fala, chega, Deus, Ele providencia uma palavra, uma mensagem. Ah, meu irmão, uma música, um louvor que você ouve, Ele providencia uma mensagem, um amigo que bate no teu portão, ou Ele mesmo vai lá onde você está, na tua sala, no teu trabalho, na tua casa, no teu quarto, chega perto de você e fala, ei filho, abre os teus olhos, eu continuo do seu lado. Veja o que está à tua frente. E lá estava uma fonte de águas. Se coloca em pé, igreja. Lá estava a dependência de Deus. Segundo estágio, deslocamento. Tem hora que Deus vai movimentar, tem hora que Deus vai mover esse deserto. E você vai ter que aprender a trilhar, mas você não pode ficar parado, porque quem fica parado não alcança, irmãos. Você vai se movimentar, você vai se deslocar, assim como aquela mulher fez, mesmo que no sentimento dela naquele momento, olha, não tem mais nada, eu estou indo, estou andando, mas não sei aonde vai dar. Mas ela se deslocou. E todo deslocamento faz em nós um novo posto, amém, igreja? Último estágio da dependência: deleito. Deleito. Desfrutar. Feche teus olhos, igreja. Desfrutar. Oh, entender que Ele é presente. Entender que Ele está pronto para te ouvir. Ele está pronto para falar contigo. Ele está pronto para vir saciar a tua alma. Ele está pronto para pegar você no colo e dizer, olha, abra os teus olhos e veja meu cuidado, minha dependência. Veja a dependência de Deus, igreja. Tem muitas portas que se fecharam, muitos amigos que se mudaram, muitas oportunidades. Deus tem trocado muitas coisas ao teu redor, mas Ele tem aprendido a fazer de você viver, a ser uma pessoa que viva na dependência do Espírito Santo de Deus.